Gente, eu já vou começando hoje, me desculpando, que o Chagall é um cara que eu gosto muito, ele viveu muito tempo, ele tem muito conteúdo, tá? Então, hoje eu vou fazer uma explanação sobre ele como de costume, mas se vocês perceberem alguma coisa no meio do caminho, me perturbem, tá? Porque tem bastante coisa e eu não quero ficar muito tempo, senão vocês me matam também, que é um cara bem bacana, tá? Bem legal, né, Soninha? E aqui Adoro. tem alguém que não goste de Chagall aqui? Tem alguém? Ah, todos gostam, tá bom. Alguém tem o Chagall como o primeiro artista que mais gosta? Tem alguém? Não, mas eu tenho um Chagall aqui perto. Eu pensei que era Chagall em casa. Nossa. Em casa é aqui, imagina. Todo dia eu tô aqui. Tem um local que eu dou aula uma vez por mês, quando é presencial, ele tem três Chagalls originais. Olhos sobre tela, um da fase azul-vermelha e o outro está na biblioteca. É lindo, é lindo. São coisas... Bem, é isso aí, né? É isso aí. E vocês conhecem ele, mas eu tenho que me reservar. Né? Eu já não posso... Bem, vocês entendem. Se eu prometer algo para vocês, meus pulmões estão lacrados. Então, eu não posso falar. Quando a gente promete, né, gente? Então, vamos lá, Soninha? Vamos brincar? Vamos. Então, deixa eu... Todo mundo está mudo? Olha lá. Aí é com o Val Chagall. Você gostou do Val Chagall, Val? Aí, Val, sem vergonha. Do telhado aqui. A uva Tá no está pedindo telhado. o link para entrar. Quem? Quem o A quê? uva. Não deixa, não permita que ela entre. Olha lá. Soninha, tá aí na tua tela? Tá legal? Tá grandão? Bacana. Eu acho que essa imagem não fui eu que escolhi. Foi o Ricardo, né, Val? Escolheu ou foi você? Quem foi que escolheu essa O imagem? Ricardo. Cara, eu achei que ele pegou ele num ângulo tão sensível, bonito, né? Não dá uma vontade de até chorar junto com ele, né? Tá tão gostoso, né, essa foto dele, tá? Então, vamos lá, Sônia, vamos nos divertir aqui, tá bom, minha querida vermelhinha? Tá? Deixa eu dar um golinho aqui no meu T. Bora. Cadê? A uva entrou? Uva, dá um alô aí, ô chata. Não entrou ainda não. Mas ela não está... Eu estou tentando falar com ela aqui, mas ela não está no sistema, não. Ah, tá bom, tá bom. Então, vamos lá. Vamos Ela pediu para mandar o link, ela me ligou. Não manda o link para ela. Era para alguém mandar, porque eu já tinha deletado do celular. Eu também sou assim, eu vou limpando também. Eu não sei se isso é bom ou mal, mas eu gosto, eu já usei, eu deleto. Vamos só aguardar um pouquinho. Está conseguindo, Val? Não. Que é legal que ela pegue do começo. Eu vou mandar aqui. Tá. Manda aí, Pati, pô. Já mandei. Aí, grossa. Manda para Também ela. mandei. Sou mesmo, tá? Aí, grossa, tá. Também mandei. Por falta de receber, não é. Eu não mandei e não vou mandar. Tá? Ela já entrou. Já? Deixa eu ver. Uva, fala alguma coisa aí, ô Mané. Que eu não estou vendo ela. Alguém está vendo a Uva? Posso começar, então? Ela já entrou? Já está aqui, eu estou vendo. Pode começar, então, vou começar, tá bom. Hoje nós vamos falar do Portinari. Ninguém fala nada. Como vocês são manés, né? Então, lá vamos pegar o nosso querido... agora, não me corrijam. Nós vamos falar do Segal, tá bom? Do Segal. Vocês vão ver que legal isso, ó. Olha ele aí, ó. Lazar. Não, é que tá. Olha, você vai ver que legal, que bacana essa história dos sobrenomes aí. Tanto do Mark quanto do Lazar. Ó, não é legal essa cara dele, esse nariz dele aquilino, assim, né? Ele tem esse cabelo dele. Eu usei uma época meu cabelo assim, ó.
É legal, eu gosto desse cara. Esse cara foi bem bacana, viu? Moishe Chagall, com SH, claro que eu estou escrevendo em português, não estou escrevendo em russo. O meu russo ele é razoável, gente. Eu falo muito bem russo. Lá vou eu repetir minha piadinha. E eu minto muito bem também. O meu cirílico é sensacional, tá, Sônia? Agora, esse Levitas não é de sobrenome. É a tradição desse nome Chagall, ou Chegal, ou Segal. Segal, dentro da tradição racídica, onde nós vamos entrar daqui a pouco, quer dizer Levi, tribo de Levi. Lembram quem eram os levíticos no primeiro e no segundo templo? Os Cohen eram os sagrados, que cuidavam de dentro do templo. Quem cuidava da relação dentro do templo e fora do templo eram os levitas, da tribo. O terceiro filho, tá? Era da tribo de Levi, tá? E quem dava segurança eram os marteleiros. Quem? Os zelotes. Lembram os zelotes? Eles matavam as pessoas com martelo, gente. Olha só. Tá bom, né? E aí, só que ele usa o nome Marc Chagall. Ele nasce em 6 de julho de 1887, tá? Em Liosna. Vocês conhecem Liosna? Lembram? Ó, Moca, Belezinho, Liosna, Tatuapé, perto de Vitebsk. Sacou? É ali, ó, Vitebsk, tá? É Império Russo na época, atualmente é Bielorrússia, tá? Ele falece em 28 de março de 1985. Quantos anos esse cara durou, gente? Acreditam nisso? 97 anos. Caramba, engasguei. Pronto, estou melhor, agora estou ótimo aqui. E morreu, né, em Saint-Paul-de-Vence, né, França. Ele era um russo-francês. Movimento, acho bem legal esse título. Olha isso. Olha, Nineta, dá uma olhada no título do trabalho dele, tá? Movimento Cubismo Expressionista. Não se usa muito isso, tá? Eu gosto de usar isso e alguns poucos colegas usam também. Agora, pasmem com as técnicas, né? Desenhos, pinturas, esculturas, gravuras, tapeçarias e vitrais. Então, um cara com muita potência. E ele durou 97 anos, tá? Ele teve 3 mulheres assim próximas, né? Que é a Bela Rosenfeld, a Valentina, a Vavá Brodsky, tá? E a Virginia Hargar McNeil. Esse McNeil aí não deve ser da Moca. Eu acho que é perto ali, mais ou menos, ou seja, vai, Grã-Bretanha, né? Filhos, Aida Chagall e o David, tá? Ou, acho que no caso aí seria David mesmo, né? McNeil, tá bom? Ok? Tá? Vamos lá? Olha aí, ó. Aqui então nós temos a casinha de infância dele. Eu acho que nada mal, né, gente? Tá? O pai dele e a mãe o pai dele tinha um trabalho braçal. Só que, na época, um salário, vamos colocar em dinheiro cirílico, uma pessoa normal ganharia 13 dinheiros, o pai dele ganhava 20, e era um trabalho braçal. Então, ganhava muito bem, uma família que teve uma base toda, tá? Estamos falando de Bielorrússia, né? No caso, a mãe dele gostava de cultura, e eles eram Hassidim, eram racídicos, tá bom? Tá? Então, bem, o que é o Hassidim? O que é o Hassidim? Por onde que eu vejo aqui? Hassidim, a palavra racídico, tá? Quer dizer piedoso. Isso acho que já ajuda um pouco. Só que a gente já falou algumas vezes aqui, tá? É um religioso, é um tipo de religioso que surge no princípio do século XVIII, com uma fonte do século XII, XIII, porém, quem está fazendo o curso de Kabbalah é uma pessoa que eu falo muito e gosto muito dele,
que ele tem um apelido de leão. Em Ivrit é Ari, ou seja, o Isaac Luria. Então, o Isaac Luria, esse cabalista, ele criou todo um conteúdo cabalístico que deu a base para o surgir do racidismo, que para nós hoje, acho que quem não conhece... Opa! Obrigado. Não, Val, tá bem. Não, pensei que era alguma pergunta. Nenhum problema, Val Chagall. Então, o que acontece aqui? Nós temos uma cultura hoje de ultra-ortodoxia racídica, portanto, na sua origem, aqueles que são os piedosos, que buscam uma cultura em Lúria, a Cabalá luriana, que é fantástica, onde nós nos debruçamos um pouco sobre essa questão dentro do nosso curso de Cabalá, tá? Que é uma pessoa que eu me debrucei muito, um período que eu gosto muito dele. Então, essa família vivia nesse manto, nesse conteúdo, nessa experiência. Então, por isso que o título de hoje, né, é Chagall e a questão da religião, que vocês vão ver como se mistura muito a condição dele, né? Olha só, aqui nós temos ele, né? Aqui é em 1920, uma fotografia que ele está na Rússia aqui. Vocês já vão ver um desenho dele, tá? Agora, eu quis trazer aqui ao lado, tá? Que eu acho bem interessante. Acho que a Sônia tem tirado fotos, a Nineta também, né? Então, percebo que aqui nós temos as divisões. Ele é de 1887, né? Portanto, né? Mais 3 aninhos, ele teria vivido 100 anos, tá? Ele falece em 1985, como já falei antes. Então, aqui tem, ó, eu fiz aqui, ó, o Império Russo, que ele viveu, né? Dos 19 aos 23 anos. Na França, dos 23 aos 27. Na Bielorrússia, propriamente, na Rússia Soviética, dos 27 aos 35. Na França, novamente, dos 35 aos 53. Nos Estados Unidos, dos 53 aos 60 anos. E, dos 60 anos ao 97, ele morreu na França. Agora, vejam, quando eu falo do Império Russo, da França, Rússia, Bielorrússia, França, Estados Unidos e França novamente, são os períodos onde ele teve vários movimentos e desenvolvimentos, ou talvez não tantos assim, como nós percebemos aqui em Picasso. Quando Picasso tem uma fase azul, lembram? Né? A gente pode começar a comparar, por causa do falecimento de um amigo, aí depois ele tem a fase rosa, lembra? A fase dos saltimbancos, dos circos, né? É claro, quando a gente começa a comparar com Modigliani, é muito legal esse tipo de curso, né? Principalmente a questão do espelho e sombra, que você vai sentindo a vida do artista. Então, aqui só nesse slide, eu adoro essas frases, né? Eu poderia falar por 10 horas, é muito tempo, acho que por 1 hora eu poderia falar, gente. 10 horas é demais. Mas dá para falar sobre a vida dele. Então, eu vou seguir a minha mandona aqui, o meu sargentão, a gente chama ele chama ela de Soninha aqui, né? Não é Soninha? Ela não. Para a gente vai examinar isso em figuras. Agora, gente, o que eu gosto... Por que eu coloquei essa foto dele aqui? Porque vai estar muito parecida com o que vocês vão ver adiante. Vocês repararam no relógio dele? É 1920. Esse relógio não é muito contemporâneo, não, gente? Vocês não acham? Né? É um relógio de pulso, né? Tá? E ele parece que você pode apertar, ele se movimenta, parece até de borracha. Eu achei bem legal isso. Agora, olhem que legal isso. Bem feito, né? Foi feito pelo primeiro professor dele, o Yuri. Olha que legal, né? Ó, tá bem parecido, não tá? Ó, né? Legal o trabalho, a cor dele, né? Acho bem legal isso, né? O retrato dele pelo Yuri ou Yuda Pen, tá? É um professor, aonde ele já estava não na cidade que ele nasceu,
né? Foi para a cidade mais forte, mas eu esqueci de falar algo daqui, e que nenhum de vocês, se eu vou culpar vocês, ninguém perguntou o que está escrito ali em cirílico. Vamos fazer, olha, agora eu vou mudar aqui, alguém me pergunta, hein? Eu vou mudar agora e vou para o desenho que o professor dele fez. Alguém pergunta alguma coisa aí, vai? Olívia, o que quer dizer ali em cirílico? Mas o que está escrito ali, Olívia? Olívia, o que é aquilo escrito? Não vou falar porque são muito encheridas, eu não vou falar nada sobre isso. Fala, vai, fala. Então agora, por Mas por que você insistência pôs? bacana, eu vou falar. Ele era maçom. Nessa cidade onde ele foi estudar, tá? Ele acabou entrando, né, para uma maçonaria, tá? Uma maçonaria assim, uma maçonaria do povo. Lembrando que a Revolução Russa ela origina assim, em 1905. E a maçonaria não era permitida na Rússia desde 1822. Então, ele tinha esse mundo paralelo como maçom. Só que essa maçonaria russa, lembram, qual que é o segundo idioma dos russos, por causa de Pedro Grande? É o francês, né? Então, tinha muitas ligações, né? A Rússia com a França, que na época, né? Não vou entrar tanto em história aqui, né? Senão a Sandra me mata, tá? Que é mais sobre história da arte, mas é legal a gente pegar esses conteúdos, e é legal pegar um conteúdo aí da maçonaria na Rússia nesse período, qual ele fez parte dessa loja maçônica que era do Grande Oriente, que surgiu na Inglaterra, mas ela se entregava, estava junto, ligada à de Paris. Olha que complexo aí, tá bom? Aí é problema de vocês, quem quiser se aprofundar nisso. Um dia a gente pode entrar mais nisso, caso vocês queiram. Que é bem legal essa história, né? Pois bem, aqui está o que o Yuri fez. Ficou bacana os olhos, né? Não tá, tá bem bonito, olha a pintura dos olhos dele, né? E aqui nós vamos começar a andar, então. Ó, aqui é um trabalho dele de 1911, ó. Vocês vão esboçando esse caminhozinho que eu fiz aqui, ó, tá? Ó, aqui, vejam só a quantidade de símbolos. Claro que aquele não poderia ser surrealista, porque ainda não existia o surrealismo, tá bom? Então, veja só, ele sempre foi tido como o modernista e foi o último modernista, porque ele faleceu 2 anos depois de Juan Miró, que foi o surrealista que o modernista, surrealista, que mais durou, né? Depois dele. Ele foi o cara que mais viveu bebendo dessa fonte. Então, o que vocês estão vendo aqui nesse trabalho, nessa tela, nesse óleo sobre tela, né? É uma quantidade simbólica, onde você vê pinturas expressionistas, você vê um desenvolvimento do cubismo. Agora, vejam que interessante, não é uma obra tipicamente de um judeu. Percebem isso? Olha a árvore lá embaixo, tá? Você tem um carneirinho, tá? Agora, o que é bacana, você vê ali ao alto, quase que à direita, uma mulher de cabeça para baixo, né? Um homem indo trabalhar, a pintura grande à direita de um homem verde, tá? Essas cores vão mudando, viu? Como nós já falamos aqui, as cores elas não são tão claras aqui, tão claras que eu quero dizer, tão objetivas e verossimilantes, tá? Ficou bacana a palavra verossimilante aqui? Eu vou até repetir. Olha, ficou bem verossimilante nisso, tá bom? Então, olha só que legal a obra desse cara em 1911. E ele continua. Olha esse trabalho aqui também. De quando, gente? 1911. Eu estou seguindo um timeline, tá? Eu estou seguindo uma linha do tempo. Olha que fantástico o trabalho deste judeu, onde ele traz ali uma igrejinha que mistura com o triângulo, né? Maçônico, também de uma sinagoga, onde você tem ali, olha só
esse animal que é jogado para o deserto, lembram, né? O que espia, o bode que espia, né? Tem todo um simbolismo ali de um ser humano bebendo, né? Do bode, né? Ou aí é toda uma mistura, né? Ao mesmo tempo pode ser um boi, né? Agora, esse fundo celeste dele eu acho maravilhoso, e é de 1911, tá? Então, você tem uma mistura de Matisse, né, onde você tem essas cores estonteantes, você tem essa cabeça saltada fora do corpo, aonde ela segura um balde irrigador. Estão vendo a quantidade de óleos do corpo, né? Olha a qualidade dessa obra dele. Ao mesmo tempo, ele bebe de fontes como as feras, o couve, aonde ele mistura toda, e lembrando que ele é russo, tá? Ele é russo, então ele tem fontes ali que são vorticismos, né? Abstratos. Ele poderia estar usando tudo isso, só que ele bebeu da fonte dele. E ele sempre foi, né? Claro que alguém vai me perguntar daqui a pouco, depois do que eu falar aqui. Ele sempre foi o artista judeu, sempre foi considerado judeu. Como Modigliani, não. São poucos que sabem que Modigliani é judeu. Olha que interessante, né? Mesmo dentro da nossa comunidade, né? Agora, opa, alguém quer perguntar? Sim, você Não? disse que tem. Sim, eu. Você disse que tem o símbolo da maçonaria e eu não vi. É que você é tapada, então não vou falar sobre esse símbolo para você. É o triângulo aqui embaixo, ó, querida. Tá vendo, Uva? Ah, tá. É o triângulo, tá? Toda a base, então, tá vendo esse outro triângulo aqui que ele vai usando? Só que ele usa um triângulo, olha que legal. Tá vendo aqui a Uva? Uma cúpula, querida, e a cruz. Então, tem todo... Ele é muito... Esse sino aqui, tá? Eu não vou me deter muito nessa parte simbólica, que nós temos um longo caminho pela frente, mas não deixem de perguntar, que aí eu vou sendo pontual, igual a Uva fez. Certo, Uva? Olívio, por que o artista judeu? Você falou que a gente ia perguntar, já vou perguntar agora. Isso, porque o tempo todo, nas obras dele, você terá... Não, veja, não é um judeu falando, tá bom, Marta? É que eu tô aqui, claro que eu não posso deixar de esquecer que eu sou judeu, mas é um professor de História da Arte falando da obra de um artista e que ele é considerado pelos grandes críticos e pelos colegas como o maior judeu. Então, quando você está vendo as obras dele, você não... Você, como que eu uso o português aqui? Duas negativas é positivo, né? Então, ele sempre traz símbolos judaicos. Ele sempre traz símbolos judaicos. Eu nunca vi uma obra dele sem um símbolo judaico, tá? E estou falando como historiador, tá bom? Olha só. Você vai ver, Marta. Eu estou amando, nossa, adorei ele. Não conhecia, não, assim, desse jeito. Eu estou apaixonada já. Não, e vocês acreditem, vocês estão vendo nada ainda. É muita... Ó, se eu me alongar demais hoje, me segurem, tá bom? Tem muita coisa legal, tem muito trabalho. Ele é especial, esse cara. Olívio. Oi, Soninha. Os dois quadros dele têm uma cruz, né? Ah, tá vendo? Olha só, a Sônia. Olha que legal aqui. Vocês estão vendo a casa apontando... Aí tem no pescoço. No pescoço do homem tem uma cruz. Ah, tá vendo? No rosário aqui, ó. Tá vendo? Ó, gente, isso tudo é simbólico. Olha como ele vira as casas. Estão vendo os triângulos? Tá vendo, Uva? A casa como triângulo para cima e para baixo.
Então, ele vai desenvolvendo muito. Agora, olha que legal. Essa cidade que ele estava, tá? Não onde ele nasceu, tá? Era considerado, assim, olha só que legal o nome, Toledo da Rússia, pela quantidade de sinagogas, tá? E a quantidade de igrejas. Sabe quantos moradores tinham nessa cidade? 66 mil. 66 mil. Sabe quantos judeus? 33 mil. A metade da cidade eram judeus. Olha que legal isso, gente. Tá? Então, quando você começa a analisar, tá, esse local aqui, você está vendo que a origem dele em Vitebsk, tá? Essa cidade é uma cidade, a metade dela eram de judeus. Então, ele mistura essa cultura cristã judaica na Rússia, lembrando que esse período já tinha acontecido em 1905, a base para o que acontecerá em 1917, com a entrada de Lenin, tá? A Revolução Russa. Lembrando que esse cara já estava se preparando aqui, já estava acontecendo um movimento na Europa. A Rússia, ela pertence à Europa e não. Só que os artistas, eles estão andando por aí. Ele andou muito, ele ia e voltava, tá? Então, foi um cara que andou bastante. Vocês estão vendo as histórias. Então, quando ele trata desse trabalho aqui, ele conhece. Vocês vão ver daqui a pouco o Jesus dele. Maria e Chico, vocês vão adorar o trabalho dele de Jesus. Esse eu trouxe para vocês. Vocês vão ver que legal, tá? Vamos lá, olha aqui, ó. Esse é muito legal. Aqui já estamos em 1911, 12. Olha o que dá para interpretar nessa obra dele aqui, né? E essa aqui ele fez uma obra para o amigo dele, Apollinaire. Lembra o Apollinaire? Tá, o poeta, tá bom? O artista, tá, francês, tá bom? Agora, aqui você pode ver que é no caso, né? Você pode interpretar a mulher e o homem, Adão e Eva, a saída do corpo, né? Tem toda uma mística em torno disso, olha só, né? Agora, olhem essa obra, tá? É uma obra que eu acho ela linda, linda. Vocês estão vendo aqui, ó, estão vendo Jesus aqui, tá? Crucificado. Vejam o fundo, olha a cor, olha aqui a escada de Jacó, tá? A escada de Ancalé, Jacozinho. Olha esse barco, olha a roupa, olha os... Então, ó, deixa eu voltar. Estão vendo aqui, ó, os olhos, ok? Olha aqui, só que em verde. Olha a quantidade de informação, é lindo. Só que aqui, esse crucificado é um judeu. É um judeu. Estão entendendo o que ele quer dizer com o cristianismo aqui? Vocês vão ver na obra do Chico e da Maria, que legal. Tá? Olha aí quem queria ver o primeiro aqui. Tá? Olha que legal. Olha o Val tocando. Vai lá, Val. Toca aí para aí, queridão, bonitão. Olha. Essa aqui é também de 1912, 1913, tá? Então, é uma obra bem legal, que ele está bem no roof aqui, bem no telhado, né? Aí tem todas as nossas histórias, ó, novamente aqui, ó. Qual é a técnica dessa obra, por favor? Aqui, a maior parte deles é óleo sobre tela, Marta, ou óleo sobre madeira. Porque para dar essa qualidade aqui, ó, isso aqui só pode ser óleo, entende? Ou um óleo sobre carvão com técnica mista. Ele usa um tipo de aglutinante misturado, sabe? Olha esse verde, gente. Eu não sei se está chegando verde aí para vocês, tá? É muito legal. Agora, olha isso, olha essa roupa, né? E essa cidade, ele bebeu muito. Imagina, 33 mil judeus. Ah, que coincidência, eu não tinha pensado nisso, né? 33, a morte de Cristo, 33, o grau maçônico, né?
Olha que legal, né? Isso é legal da aula, gente. A gente vai vendo junto e vai aprendendo consigo próprio, né? Era uma cidade que tinha muita música, tá? Agora, olha o que legal. Na casa dele, tá? Nossa, lá vou eu voltar. Ele aqui, tá? Nessa casa, tá vendo a casinha dele? Ele era racídico, não tinha imagens. E aí, quando ele está vendo um amigo, a mãe dele queria, porque nessa época, por mais que fosse essa quantidade, na Rússia não era permitido o judeu estudar em escola comum. O judeu tinha que morar em guetos nessa época. Aí a mãe foi conversar com um professor de uma escola comum e deu um dinheiro para ele, e o professor aceitou ele. E aí tinha um colega do lado dele desenhando uma pessoa. Ele falou, como que você aprendeu isso? O colega foi bem elegante e sutil. Seu idiota, pegue um livro, é que conta a história, pegue um livro e vá copiar. E foi assim que ele começou. E aí ele falou para a mamãe dele, mamãe, eu quero ser artista. E a mãe achou legal. E veja, ele era racídico. Ele não tinha imagens dentro de casa. Né? Por que surge o abstrato no seio dos judeus? Né? Por que surge para nós? Porque a gente não tem ídolos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Menorá, né? Mezuzá, né? Hanukiot, né? Então, a gente tem um monte de signos aí também, né? Eu vou entrar em contradição se eu não tomar cuidado, né? Então, é como a arca perdida, né, gente? Né? Aquilo é símbolo ou não é? Né? A própria sinagoga, né? Agora, vejam aqui, ó, já em 1913, olha o cara de paraquedas, vocês estão vendo a torre aqui, né? O cara que alugava a torre, o tal de Eiffel, né? Olha que legal, né? Olha aqui, ó, o cara deitado, a mulher, os dois estão voando. Aqui, Janus, o double face aqui, não, as cores. É fantástico o mundo dele. Olha o mundo desse cara. Olha a cultura dele, né? E aí, de repente, ele foi aprendendo sozinho, teve um professor, mas ele viajou muito, né? Então, você tem todo um simbolismo aqui, ó, né? Por que não é um paraquedas? Porque é exatamente o período que se inventou o paraquedas, foi nessa época. Né? E de onde saltavam os paraquedistas? Da Torre Eiffel, quando surge, né, o paraquedas, que esse é o formato original do primeiro paraquedista. Né? Muitos morreram assim. Agora, e aí, gente, como é que fica esse cara, né? Em 1914? É óbvio, né? Olha que lindo esse trabalho, né? Ele com tefilim, né? Talit, olha, esse preto e branco, né? Lindo, né? Você sente, né? Ele olhando para dentro, né? Você percebe esse Rebbe, opa, esse Rebbe olhando para dentro, não o Rebbe, mas esse Rebbe, tá? Esse grande ensinador, né? Esse professor aqui, esse rabino, é muito bonito esse trabalho dele, né? É tipicamente ou não judeu o trabalho dele, né? Vocês vão ver mais adiante. É fabuloso, né? Olha que legal. Não podia deixar de trazer essa foto dele com a família, tá? E a obra aqui atrás, ó que legal. Tá? Olha, vamos lá, ó. Estão vendo? Não é legal? Né? Olha as outras obras aqui. A cara dele, ó. Ele tem cara de louco, não tem, não? Tem, né? É bem legal, né? Olha o sorriso da filha, não? Olha aqui, olha que bonita a mulher, né? É lindo, né? É bem legal. Nossa, como a gente gosta disso, né? Estou meio sensível hoje. Não sei se é bom ou é mal. Aqui nós temos a Bela, tá bom? Olha, estão vendo ela aqui? Aqui é a Bela agora. Olha que bonito. Olha o olhar dela, a cintura, olhando. Estão vendo as figurinhas aqui embaixo? Ó, olha como ele viaja, né? Ah, bem legal. Aqui é de 1917, no período da Revolução. É bem legal, né? Todo esse colarinho, esse formato, né? Olha que lindo, né? O fundo dele é lindo, né? Agora, aqui nós temos um cemitério, tá bom? Que é também do mesmo período, tá?
tratando aqui da história do judaísmo. Estão vendo os triângulos? Ó, ó como ele lida com os triângulos, ó como ele mistura as formas, né? Essa mezuzá aqui, esse portal aqui, né? Tá bem bacana, né? Bem bonito, né? Olha que lindo trabalho, né? Opa, olha aí, Val, de novo, ó. Só que esse, agora nós estamos dando um salto. Olha o Val tocando. Toca aí, Val. Toca, estou ouvindo. Ó. Isso aqui é de 1923, 24. Olha o colorido, gente. Olha o cara dançando, não é lindo? O rosto verde. Estão vendo o quanto que nós bebemos, nós brasileiros modernistas da semana de 22? Lembram quando nós falamos da Anitta, né? O homem verde dela, o homem amarelo. Olha onde ela bebeu das fontes. Né? Olha esse violino. O violino está quase dentro da cor, né? Ó, agora vejam esse cachorrinho aqui, ó. Estão vendo? É muito legal, muito legal. Principalmente, vocês estão vendo aqui em cima? O homem voando. Olha que legal, né? Hoje eu estou sendo bem simplista, não estou entrando muito em técnica, não. Agora, olhem essa obra, gente, tá? É de 1925, ele segurando a Torá, né? É muito bonito, né? Olha o simbolismo todo dele. E aqui eu fiz a questão, acho que a outra... Ah, não. A outra, se preparem. Hein? Olha que legal aqui, ó. A moldura, né, para verem o tamanho. Estão gostando, gente? É bonito, né? Não é bonito? É bem legal, né? Eu uso o meu talito só de sexta-feira, uma vez por semana. Amanhã é dia. É bem legal. É o telefone para Deus, né? Agora, pasmem. Pasmem. Que lugar é esse, a gente sabe. Mas qual muro e que lugar do muro? Em Jerusalém, quando você está no grande muro, ele não está tão perto. Por que esse muro está aí? Por causa do Templo de Salomão. Tá? Primeiro, segundo, lembram? Tá? Por causa de onde eram feitos sacrifícios, tá? Desde os sacrifícios, Monte Moriá de Adão e Eva. Existe uma curva nesse muro principal que se tem. Vocês estão vendo agora na imagem. Eu não trouxe, né? Não trouxe o principal. Ele tem uma curva e tem um local que, aonde esse pessoal está rezando, está de 50 a 90 metros mais perto do altar dos sacrifícios do que o grande muro que a gente normalmente vai. É um muro escondido. E ele pintou essa obra em 1932, utilizando esse... Vocês estão vendo aqui, ó? Tem um outro muro aqui, ó. É uma entrada por aqui. Poucos conhecem esse muro, que ele fica mais perto, tá? do que seria o altar, o Kadosh Kadoshim, tá? Seria mais perto, ele estaria entre 500 a 90 metros numa linha reta. Olha que legal que esse cara fez, tá? Agora, o que eu acho muito legal é esse racídico. Ele está aqui sentado no chão. Estão vendo que legal? Né? Os outros aqui orando na sombra. Estão vendo? Ó, bem a origem dele, né? Bem racidinho, né? Bem legal, tá? E olha, ele pintou o muro no infinito. Estão vendo? Ele cobre tudo. Olha o que ele quer dizer aqui, né? Aqui ele mostra o caminho por onde vieram, tá? Tem aqui uma guarda. E aqui eu gostei muito dessa mulher aqui. Estão vendo ela, né? É bem legal, né? Agora, gente, olhem isso. Né? Olha esse trabalho. Olha aqui Gabriel aqui. Né? Percebam todo o simbolismo, o violino de lado. Ele aqui pensando nessa obra de 1933, ele segurando o rolo da Torá, né? Né? Só óleo sobre tela, Marta, para dar essa qualidade. Olha que legal, né? Ou óleo sobre madeira. Né? Como ele é suave, a obra dele, né? As cores são suaves, é muito gostoso, né? Mais vibrantes, né? Ela é suave, ela é vibrante. Para nós judeus, então, é impressionante o simbolismo dele, tá?
Então, é muito. Eu não estou entrando muito, que nós temos um caminho longo ainda pela frente hoje, acreditem. Tem coisas que vocês não vão acreditar. É um trabalho muito legal desse cara, sabe? É bem... E eu chamo ele de cara porque é uma pessoa que eu tenho próximo, sabe? Eu gosto muito do trabalho dele. Ele, para mim, é um cara. Tá? Maria e Chico. Olhem isso. Olha ele aqui. Ó. Olha esse Jesus. Tá? Olha a vestimenta dele. Vamos parar um pouquinho aqui. Vamos beber dessa fonte. Vocês estão entendendo que a cruz que ele fez é uma cruz oineta, é uma cruz grega. Estão vendo? Tá? A vestimenta dele. Tá? Isso eu acho muito... Deixa eu pegar uma coisa que eu nunca reparei. Eu acho que aqui Longino ainda não... Eu não tenho certeza se ele está sangrando. Está vendo? Se já foi lancetado com a lança de Longino. Vocês acham que foi? Eu acho que talvez tenha um pouquinho do vermelho ali. Olívio, essa vestimenta é um talit? É o talit. Acho que tem ali do lado, na costela à esquerda. Parece que tem aqui, né? Um sanguinho, né? Parece, né? Ó. Agora, percebam o rolo de Torá, aqui, a escada de Ankala, tá? Olha todo o simbolismo. Olha que lindo aqui, ó. Não? Os leões de Judá. O quê? A uva? Os leões aqui atrás de Judá. Sim, sim. Não é lindo? Olha isso. De quando é essa? Essa obra é de 1938. Olha só. Ele já estava sendo... Legal você ter perguntado, porque ele já estava sendo excluído. É que eu não estou entrando muito... É que tem tanta coisa legal para a gente ver. Eu gostaria que fosse mais uma aula sensível. Tá? Mas esse é um período que nós estamos falando, de 38, que, vejam, em 1933, Hitler já está de posse. Em 38, 39 foi a queima dos livros. Então, já estávamos sendo colocados de lado, já. Já estava acontecendo com os artistas. Isso em Berlim, em München, já estavam sendo excluídos os artistas, né, que não pertenciam ao pensar deles. Então, ele já estava... Veja, ele viveu tudo isso, né? Esse cara viveu forte. Ele teve que ir mudando de cidade, de países, né? Lembram? 1905, 1917, 1914 a 18. Ó, 1905, a primeira Revolução Pequena Russa. 1917, a Grande Revolução Russa. Bolcheviques, mencheviques. A Primeira Grande Guerra Mundial. 1913 para 14 mesmo, acontecendo com a morte de Ferdinando. Daí ela termina em 1914, mas tem toda a sequência dos artistas que ele bebeu dessa fonte. Aí tem toda uma mudança, e lembrando que ele sai da Rússia, ele vai fazer uma exposição na Alemanha, tá? Ele vai se expor e morar em Paris. As obras dele somem na Alemanha, tá? Depois ele sai daqui e daqui a pouco ele vai para os Estados Unidos, onde ele passa esse período da Segunda Grande Guerra nos Estados Unidos. Aí ele encontra Breton, ele vai encontrando Mondrian, tá? Em Nova York. Então é bem interessante. Agora, esse simbolismo, esse sentimento, vocês estão vendo? Ó, Uva, olha aqui, querida. Olha esses três aqui, tá? Olha que interessante. Todo o simbolismo. Aqui nós estamos, ó, tipicamente em algo que está acontecendo com essas bandeiras, com esses pendões vermelhos, né? O que ele quer dizer com esse barco? É fantástico, né? Agora, olha só. Se preparem. Nós estamos agora em Jerusalém, tá bom? Em 1900, né, em 48, ai, caramba, como que é o nome? Hadassah.
Hadassah, tá? Aqui, em 1961, nesse complexo, que é um hospital em Jerusalém, olha o que ele faz. Uma sinagoga do hospital, desse complexo hospitalar, em Jerusalém, ele faz isso, gente. Um esboço, tá? Aqui é uma pintura dos 12 trabalhos que ele executará, dos 12 trabalhos que ele executará. Olhem isso. Vejam esses vitrôs dentro. Olha isso, gente. Pasmem. O velho, isso é uma sinagoga dentro desse complexo hospitalar na cidade de Jerusalém. Olhem isso. Imagina por volta de 17h45, 18h, e as luzes não acesas da sinagoga. Imaginem isso. Agora, esse é um cara, como eu falei a vocês, de várias mãos. Aqui vocês estão vendo uma gravura, lembram? O tetragrammaton aqui, tá vendo aí? Moshe recebendo a sarça, Moshe conversando. É uma gravura. Olha que trabalho magnífico. Aqui nós temos Deus, falando através da sarça. Olha Moshe aqui com seus chifres, recebendo o conhecimento. O anjo anunciando. Uma cerâmica. Olha isso. Olha que magnífico. Né? Moshe. Entendem porque ele é o artista judeu? O artigo na frente? Se preparem. Se preparem agora, ó. E aí, de repente, tá? Alguém já foi ao Opéra de Paris? Olha aí, ó. Tá vendo, Miriam? Olha isso, querida. Se preparem que nós vamos dar uma volta. Agora vejam, é um judeu, tá? Foi difícil para ele conseguir, escolheram ele. Tem todo um porquê, tem toda uma história magnífica sobre isso. Quem era, na época, o ministro de Cultura que escolheu, que é um cara que eu gosto muito, escolheu ele para fazer o quê? Entrando agora. Miriam, estou entrando com você, de mão dada, olha lá. Estamos entrando, estamos subindo a escadaria. E aí, de repente, gente, o teto. Vamos chegar um pouquinho mais perto? Olha isso, gente. Um pouquinho mais perto. Olha isso. Olha o trabalho desse cara, não? No Opéra, na Ópera de Paris. Veja a paleta de cores. E ele está fazendo um teto. Como sempre, tem gente voando. Só que ele está fazendo gente voando num lugar mais certo ainda agora. Olha a viagem disso. Né? Olha, agora lá vou eu de novo. Sobre esse trabalho, eu já cheguei a falar, acho que 1h30. É muito legal. É uma viagem estonteante. Mas vamos em frente, se ainda é possível, hein? Tá? Opa! Chegamos aqui ao Tatuapé. Estamos no Tatuapé agora, na ONU do Tatuapé. E aí, o que esse sem vergonha fez na ONU? Tá? Tinha esquecido desse. Ficou legal essa brincadeirinha aí, tá bom? Olha só, gente. O vitrô dele na ONU. Olha esse azul. Olha, vejam essa serpente, tá?
Olha aqui, ó. Maria, olha o anjo voando, olha o crucifixo. Estão vendo? Todo um simbolismo do Velho Testamento e do Novo Testamento. E Jesus como quem ele é. O que que ele é? Um judeu, um nazir, tá? E aí, nós vamos dar um pulinho agora, tá? Na Alemanha, numa igreja na Alemanha, século XIII essa igreja, tá? Porém, essa trindade é dele. Um pouquinho mais perto. Olha que lindo, gente. A quantidade de informações é fabulosa nessa trindade dele. É lindo isso, é lindo. Onde é a igreja na Alemanha? Que cidade? Aí mulher, Frau Müsten. Tá? Essa igreja, né? Ai, espera um pouquinho, é uma boa pergunta, tá? Deixa eu ver. O que eu sei é disso, dessa cidade. Ela foi edificada no século XI. Olha aí, Sandra. Isso, Uva, nisso. Agora, para Sandra, eu talvez esteja equivocado. Eu tenho certeza que é no século XI, mas acho que é 1045. Depois ela foi sendo modificada, tá? Frau Müsten. Frau é mulher, né? Senhora. É o nome dessa senhora nesse local. Tá. Agora, nós estamos indo para München, tá? Munique. Opa! Não. É a frente. Espera um pouco, agora acho que eu misturei aqui. Não, é essa, isso, tá bom. Agora, essa catedral, tá? Ele fez nessa catedral, tá? Isso é de 1974, aí, só que aí nós estamos em Reims, tá? Em Reims, a catedral de Reims, tá? Só que agora nós estamos na França. Espera um pouco, que eu misturei uma coisa. É isso mesmo agora. Frau Müsten é isso mesmo, tá? Isso, ela é do século XI, ok, tá? Aí agora aqui eu tô indo agora para a França, agora aqui na França, a Catedral de Reims, tá? Aonde fez essa trilogia, isso mesmo, tá bom, tá? E aqui agora nós estamos indo para também na França, ela é mais contemporânea, tá bom? Isso é de 1970, esse trabalho dele, onde ele fez esse altar. Ó, esse altar, esse vitrô, tá? No alto dessa igreja, né? Não é catedral, uma igreja, tá bom? Aqui a noite dela, olha como ressalta, né? Aqui é França, tá? Aqui é um dos trabalhos dele que ele chama Bestiaire et Musique, tá? Esse é de 1969, já chegando no final do trabalho dele. Estão vendo aqui as bestas, né? Que ele simboliza, mas ao mesmo tempo com anjos, tá? E aqui para trazer, opa. Maravilhoso. Não é. Aqui é o trabalho dele mais caro que foi vendido, tá bom? Entrou no mercado aí esse Chagall, é a Bella Rosenfeld, tá? É um trabalho dele, foi vendido por 29 milhões de dólares. É o trabalho mais caro dele, tá? Aqui, ó que beleza de trabalho.
uma columba, uma pomba, todo o simbolismo, toda uma amorosidade. Essa obra aqui, ela é espera um pouquinho, é 1928, e ela foi vendida, não tem muito tempo, acho que é 2017, tá? É isso mesmo, ela é de 1928 e foi vendida em 2017 por 20, vai arredondando, 29 milhões de dólares. É 28 milhões e alguma coisa. É um bonito trabalho, né? Aqui é uma homenagem a ele na Polônia, tá? É engraçado na Polônia, né? Polônia é engraçado, ela tem um percurso antissemita forte também, mas ele está lá, ó, está lá, tá? E aqui ele, olha que bonitinho, né? Eu gosto dessa imagem dele. Eu gosto dessa imagem dele, gosto. Opa, está aqui. E semana que vem, Portinari, tá? Vamos ver agora se eu consigo trocar com vocês aqui. Deixa eu ver. Me adiantei muito hoje? Não. 19h10, tá? Olha, só para elucidar, da igreja... Tá, você pesquisou. Essa chama St. Stephen's Church, a paróquia católica de Santo Estevão. A cidade é Mainz, M-A-I-N-Z. Isso. E a cena mais conhecida é a expulsão Adão e Eva do paraíso, nessa pintura dele. E ele fez essa obra para contribuição à reconciliação entre judeus e alemães. Obrigado aí, querida. Obrigado, valeu, parceira. Tá bom? Fiz lição. Obrigado. Não, liguem os microfones agora. Olívio, Oi, Marta. por que um judeu faz tantas catedrais e ainda faz Jesus Cristo? Não, eu acho que, no caso, eu acho que a pergunta não é o judeu, tá? Vamos inverter. Como que como que o cristão permitiu que esse judeu fizesse esses locais sagrados para, né, o cristão? Acho que essa é a pergunta que eu queria fazer. Então, por quê? Porque ele é um judeu que leva adiante, acho que a Maria e o Chico viram ali, é um judeu que pintou Jesus como judeu, né? Ele ficou claro ali com aquele talit, né? Agora, o que me impressiona, Martinha, é que ele fez assembleias, em português, a igreja, ele fez igreja, ele fez catedral. Imagina, ele está numa catedral, né? De Reims. É uma catedral importante, importantíssima, tá? E veja, ele fez isso na Alemanha, né? Então, eu acho legal esse lado cristão, tá? Quer ver que legal? É muito... Imagina a briga que tiveram, tá? Para que ele fizesse o Opéra, porque não queriam que um judeu fizesse... veja, é o local mais importante da ópera em Paris. É o Opéra de Paris, né? É a casa, é o centro da ópera em Paris, e o teto é de um judeu. Então, eu acho que é tão legal a percepção dessas pessoas que são católicos e perceberam a pureza no trabalho desse judeu. Então, quando se referem a ele, eu acho que nenhuma das obras aqui, claro que eu não trouxe todas as obras dele, né? Nenhuma das que eu trouxe, e veja, é um cara que eu me debrucei bastante sobre a vida dele, sobre as obras dele, tá? E eu nunca vi uma obra dele que não tivesse algo de judeu. Não, mas, Olívio, você não está querendo dizer algo de religião? Não, algo de judeu mesmo.
Ele bebe o tempo todo e coloca a fonte judaica em todas as suas obras. E ele é muito aceito por isso, como na época também não foi. Como sempre. Gente, a gente sabe, a gente bate de frente, tem esses enfrentamentos full time, né? Isso é o tempo todo, né? Então, Marta, acho que a resposta à pergunta é essa, né? Uma aceitação de um judeu que está além, né? Ele consegue unificar o Velho e o Novo Testamento. Ele consegue nas suas... Eu acho que a obra aqui que eu trouxe, que representa muito mais uma realidade, é a própria Bela, né? Que é a primeira mulher dele. O restante, as obras estão flutuantes, elas estão voando, elas são obras de uma pegada, né? De um approach, eu vou ter que usar essas duas palavras, de um approach, de um feeling, sem explicar, hein? Sem traduzir, tá? Que fazem com que as pessoas se sensibilizem com ele. Arthur, você viu que hoje aqui eu tratei muito mais, né, de um sentimento não dos 5 sentidos, de emoções, do que propriamente de uma história da arte, né, cara? Eu acho que é um trabalho muito mais sensível desse cara. Ornamental? Não entendi, desculpe. Talvez ornamental, né? Não sei, essa palavra me veio. Sim, Ana, obrigado. Hoje eu ornamentei a nossa aula com o trabalho dele. Obrigado. Que mais, gente? Que mais? Vamos nos sensibilizar. Olívio. Aqui. Fala. Liga o som, Sandra. Eu vi primeiro a Sandra. Não sei se tem mais alguém na frente. Desculpem. Fala, Sandra. Eu tenho a impressão de que o critério para a escolha dos artistas nas igrejas e nas catedrais não é a religiosidade do artista, mas é o talento. Se você pensar na Capela Sistina, aquelas figuras maravilhosas não tinham nada a ver com a religiosidade da época. Os atritos com o Papa, até posteriormente. Então, acho que o critério para escolher é o talento, independente da fé do artista. Porque você vê isso nas igrejas de uma maneira geral, inclusive, muitas vezes, a decoração da igreja, não é, com exceção da época do Barroco. O Barroco não, é bem religioso. Mas, de resto, a própria Capela Sistina não tem nada a ver com a religião, com as figuras bíblicas, sim, mas católica, não. Eu estou adorando o que você está dizendo. Mas, Sandra, não é assim. Não? Não. Eu acho que... Arthur, você tem algo a dizer quanto a isso? Não quero te colocar em fogo, não, cara. Não tenho, não, Olívio. É uma questão complicada. Eu ainda acho extremamente estranho um judeu ser chamado para fazer uma igreja católica. Eu acho que, independente do talento, eu acho estranhíssimo. Então, ele ultrapassou realmente as barreiras do tempo. Mas veja como ele trabalha com os vitrais. Ele parece um artista medieval trabalhando com esses vitrais, com essas cores dos vitrais. Eu sabia que você ia adorar isso, mulher. É lindo. Agora, eu estou adorando o que você está dizendo, Sandrinha. Agora, eu tenho que ser objetivo, tá? Não é assim, minha querida amiga. Não é assim. Mas eu estou gostando muito do que você está falando, tá? Oi, Meire. Seja bem-vinda, não tinha te visto. Dá para me ouvir, não? Oi, Charles. Tá? Dá para me ouvir, não? Dá para te ouvir, sim, querida. Então, a gente tem que lembrar que, desde sempre, o judeu foi perseguido. E aí passou a Primeira Guerra, passou a Segunda Grande Guerra, e eu não sei como ele fez esses trabalhos em the mid-time, entendeu? Nesse meio tempo. Então, vamos entrar um pouquinho nisso, Uva. Agora não estou te ouvindo, agora não estou ouvindo, não estou ouvindo. Fala de novo.
Fala, Uva. Não, sumiu teu som. Ah, que pena. Agora foi, veio. Agora, fala. Não, eu estava dizendo que é quase que um milagre que ele não tenha sido perseguido, que não tenha sido morto. Não. Ele foi. Ó, esse é o ponto que é legal. Tá? Ele foi perseguido em todas essas... O que, Uva? Eu quis dizer que ele foi perseguido, mas não parou de trabalhar e de produzir. Olha, o que a Uva está falando para nós, ó, veja, nós estamos aqui no encontro quase que en passant para falar dele. O que eu teria para falar dele é realmente... O que, Sandra? Não, pode falar, estou prestando atenção. Porque ele, se nós pegarmos quando ele nasceu e ele foi sendo desenvolvido na Rússia, eu não falei de pogrom. Pois é. Então, nessa época já existia. Aonde surge supostamente o pogrom? Na Rússia. Rússia. Com esse nome, claro que em cirílico, né? Então, ele passou pelo pogrom. Nessa cidade qual ele foi estudar, a metade eram judeus, mas mesmo sendo metade da cidade, não podia estudar em escolas monárquicas, porque até essa época, quem comandava era a monarquia. Ela caiu em 1917, tá? Então, ele passou por todos esses problemas. Ele passou pelos problemas mencheviques e depois bolcheviques. Tá? E isso tudo... Agora, vamos falar Estou falando da Rússia, hein? Da Rússia, tá? Que era, sim, antissemita. É o que a Uva está tratando. Período da Segunda Guerra Mundial. Também. Quando ele foi na França, na Primeira Guerra Mundial, ele teve que sair fugido de lá. Ele teve que sair de lá também. Se escondeu, com toda a dificuldade. Tá? E aí? Vamos falar da Europa, Rússia, ele sempre caminhando. Acho que é isso que a Uva está tentando falar. Foi, sim, eu vou usar a tua palavra, Uva. Foi um milagre. Ele durou 97 anos, andando por todos esses problemas em 38, na Segunda Grande Guerra. 38. Para ele conseguir ir para os Estados Unidos não foi fácil, mas foi. Só que depois ele saiu de lá, voltou para a França, voltou para a Rússia. Ele expôs obras entre 1930 e 40 na Alemanha. Que loucura. Só que as obras ficaram presas. Olha a vida desse cara. Ele, olha, Hashem estava com o dedinho em cima dele. Deus estava com o dedinho. Fala, Uvinha. Todas as vezes que ele aparece com o violino, ele está em cima do telhado. Ele faz menção ao violinista no telhado? Aí é que está, né? Essa história... Vocês já se perguntaram por que judeu toca violino? Vamos falar de quem? De Paganini? Vamos falar de Johannes Stradivarius, né? Lembram que Paganini tinha um sexto dedo que ele vendeu a alma para o diabo. Porque violino existe uma velocidade ao tocar. Hoje, na aula da tarde da USP, entramos um pouco nisso, né? que é iconografia musical. Né? Então, o judeu que toca violino, ele entra nesse tipo. Por que o violinista no telhado? Por que o violinista? Por que o telhado? Né? Por que esse ortodoxo tocando violino? Né? Tem toda uma historinha aí quanto a isso, tem um filme hollywoodiano tratando disso, mas é a questão de nefesh, é a questão da alma, é a questão das quantas cordas tem um violino? 4. Como você utiliza as 4 frequências de onda para tocar o violino? Por que isso beira em Paganini, ele vendeu a alma ao diabo? Por que Stradivarius... Qual que foi a grande chave dos violinos Stradivarius? O verniz.
o verniz, pelo que se fala até hoje. Então, quando você entra nessa história do violino, das cordas, século XVI, quando explode mesmo o violino é século XVII, tá? 1600. Tinha um pouquinho antes essas cordas surgindo, tá? Então, você começa a ver que tem toda uma mística em volta disso, Alva, que é lindo, não? Então, o violino, ele não chora. Vocês já ouviram Mendelssohn? Chora. Toda vez que eu ouço o concerto para violinos de Mendelssohn, toda vez eu choro. Eu não consigo não chorar. É lindo, é fantástico, porque ele atinge, né? Mendelssohn, Felix Mendelssohn, e veja, não estou falando que é um judeu, não, mas ao nível que ele chegou, da potência, né? É isso. Tá bom. Mas, Olívio, Oi, você Sônia. não acha que tem a ver também que é um instrumento pequeno que, no momento de você ser perseguido e ter que se afastar de um lugar para o outro, você consegue levar? Você não consegue levar um piano, você não consegue levar um baixo, você não consegue levar, a maior parte dos instrumentos são grandes. Também. Obrigado, querido. Claro, a facilidade, né? Tem razão. Hoje você fez lição de casa hoje. Sabedoria. Sabedoria, muito bem. Falou certo. Agora, ele é espetacular, não é, gente, enquanto artista? Ele tem uma transparência. Ele é a palavra que eu acho. Espera, Beth, teu som, liga o som, Beth. Não. Ele é diáfano. Ele é transparente, né? Você viaja. E eu adoro vidro. Gente. Tá? Quando eu fui antiquário, meus 12 anos como antiquário, a coisa que eu mais adorava, porque eu tinha que tomar cuidado que eu fui um colecionador de vidros, né, na época. Gente, vidro é algo fabuloso, né? E quando você entra, quer ver, no vidro você pega os huguenotes, que viram na França um tipo de judeu, huguenote, né? Lembra, Sandra, os huguenotes, tá bom? Então, a gente pega aí século XII, vão para a França, e aí viram o quê? Fabergé, na Rússia, que é a linhagem huguenotiana que foi andando. São judeus que vão, né, que chegam no Fabergé, na Rússia. Olha as histórias, aí é que está, né? É lindo. Se você pega essas histórias, né? Eu devo preparar para o ano que vem uma coisa que eu estou me preparando há anos, mas estou tomando coragem agora, de montar um curso de história utilizando a história da arte. Uau, adorei. Mas aí é um curso de 6 meses, né? Maravilhoso. Mas a história, eu quero falar de história geral, eu quero falar, claro, não é sobre judeus, mas claro que eu vou falar de judeus na China, né? Tem sinagoga de judeu no século XIII na China. Por quê? E ela é pintada, né? Então, quando você vai pegar... tá bom. Aí é o que a Uva fala. Aí eu viajo, né, Uva? Aí a mente vai, né? Mas as obras exercem um fascínio mesmo. Sim, elas exercem um fascínio, porque só falar da história, eu acho que é muito legal, né, Sandra? É muito legal. Mas um curso de história com a história da arte como base, alguém deve ter feito, né? Que eu ainda não vi, eu ainda não bebi dessa fonte. Então, eu estou me preparando há algum tempo para isso, né? Onde eu vou entrar em muitas contradições e estou percebendo que o Arthur, não vale roubar isso, eu te encho de porrada, hein, cara? Pegar essa ideia, tá? Mas não adianta. Cada um tem um jeito de falar, cada um... Não é, essa história, não, eu vou guardar esse segredo para mim. É mágico. Isso é como essa aula de aqui agora. Ela é dada assim só uma vez. Se tentar repetir, não sai igual, não é a mesma coisa. Por quê?
por causa do falante, por causa dos ouvintes, por causa dos observadores. O momento é um só. Pode ser melhor e pode ser pior, né? É um complexo, né? O que você está falando sozinha aí, Pati? Abre o microfone e fala, sua mané. Eu queria saber se existe alguma questão com o rosto verde de alguns quadros. Uau! Se você sabe, já dele, ouviu, da cor verde. Aí... Ele usa isso no rosto, na mão do violinista, e não é só um quadro. Não. O verde, per si, tá? Lembram? A Terra é Gaia, é mulher. E os raios solares são macho. A Terra, Gaia é semeada pelos raios, semeada, semente pelos raios, a partir do amarelo, do ouro do sol, semeia a terra e a terra aí cultiva o verde. Não é à toa que no latim a palavra vírus. De onde vem vírus, né? Vírus, movimento, vem de ver verde. Quer ver que legal? Aí, o esmero da vida. De onde vem essa palavra esmero? Esmerilhar. Quer ver? A tábua esmeraldigna. O que quer dizer esmero? É verde. Aonde foi forjado o Santo Graal, Sandra? Numa esmeralda. Qual o nome da maior ilha do mundo? Groenlândia, Greenland. Como assim a Groenlândia quer dizer terra verde, Olívio? Se lá só tem neve. Hoje tem neve. Lá é a Greenland, tá? E por que a Groenlândia, a maior ilha, é tão importante? Porque você consegue ver a constelação do Cão de Sirius B. Aí a gente vai entrar em astronomia. Lembra do Valmirzinho Cardoso? Tá? Aí a gente vai para o Polo Norte. Lembra? Polo Norte. A estrela do Norte, que é a estrela do Oriente. Orientação, orientar. Oriente quer dizer o quê? Nascer. Occidere quer dizer o quê? Morrer, Ocidente. Nascer e morrer o sol, né? Então, tudo isso é verde. Por isso que verdade vem de ver e vem de verde, porque está sendo visto. É o latim aí. Agora, se a gente vai para o ivrite, se a gente vai, olha só, green, para o anglo-saxão, se a gente vai para o alemão, se a gente vai, Nineta, para o grego é lindo isso. Se você pegar, não vamos entrar aonde isso fica diferente, no indo-ariano, aí é diferente, mas para o anglo-saxão, portanto, os germanos, tá? Os alamanos, os galeses, os francos, tá? Esses berberes, você tem toda uma fonte básica latina. E aí você bebe junto e mistura o grego, o helenístico, com o latim, você vai vendo que essas palavras, o verde é o local de transformação. Aí aonde você vai beber isso? Né? Nas universitas. Você vai pegar Tomás de Aquino, Robert Bacon. Você vai pegar no judaísmo, então, você vai pegar no judaísmo e no muslim, nos muçulmanos, né? Avícina, você vai pegar Ramban, você vai pegar... Nossa! Acre, Isaac de Acre. Esse é um cara interessantíssimo sobre isso, tá?
Então, você tem todas umas fontes, é tudo do período da Sandra. É um grupo que explode esse conhecimento e que vem pelo mundo e vai sendo perdido, né? A questão... Eu estou falando do verde, tá, gente? E aí esses artistas utilizam o tom de verde, como vocês viram, aula passada, né? Nanita Malfatti, o verde. Por que tão estranho? O homem amarelo. Por que tão... Lembram? Por que o plástico vai ficando amarelado? Lembram por quê? Por causa da cor do sol. A gente vai esquecendo essas coisas. O plástico branco fica amarelado, né? É simples, né? O verde é o que está aí, é a agricultura, cultura, religião, estações do ano. Estações do ano 4 são hoje. No Egito Antigo eram 2. Tá? Então, você tem que ver na época, né? Para nós, judeus, sempre foram com as estações? Não. Depende de qual judeu, depende de qual período. Então, essa questão também é o cristianismo? Não, são os cristãos. Tá? São os judeus. Fora é aquilo, né? É assim, ó. É o tempo e o espaço. Aí você vai fazendo as curvas. São os judeus, são os cristãos, tá? São os muçulmanos, são os humanos. Não existe o cristianismo, existe o judaísmo. Só que a mente ela tem que estar preparada, porque nos preparam nas escolas para uma coisa, para a gente seguir em frente, para fazer com que o sistema, ó a palavra, o sistema rode. Só que esse sistema ele está sistema, ele não é sistema, né? É como falar de dinheiro, é como as pessoas falam, não, mas eu não vou investir porque a bolsa ela sobe e desce. Por isso que você deve investir na bolsa, porque ela sobe e desce. Se ela não subisse e descesse, você não investiria, ou seja, você não ganharia dinheiro. Não, vou investir em imóvel, mas imóvel sobe e desce. Por isso que se ganha dinheiro em imóvel, porque ele sobe e desce. Não, eu vou investir em agricultura, mas a agricultura só... Tudo é puro movimento o tempo todo. Você tem que estar no foco teu, para saber o que você quer. Quer mexer com dinheiro? Sobe e desce. Você tem que comprar quando está baixo e vender quando está alto, como qualquer coisa. E nós, enquanto judeus, sabemos muito bem, o lucro nunca está na venda. O lucro está na compra. Aí você precisa ter inteligência para saber comprar. E comprar o quê? Ponto. Eu mudo de assunto. Vai voltando para Chagall. A uva, desculpa. Realmente, o Olívio veio assim, eu vim assim. Eu não consigo ser diferente. Eu não consigo, desculpa. Mais uma coisinha. Pode, uma coisinha só, sua louca. Só. Tá. Paty, ele está acabando com você, tá? Porque ele não quer que tire o brilho dele. Ai. Eu também tenho esse leonino aí, né? Não adianta. Mas eu seguro ele. Fala, Paty. Então, sobre a questão dele ter pintado, quer dizer, ter feito os vitrais em igrejas e catedrais, não teria alguma relação com a questão de muitos judeus terem se convertido e, enfim, talvez uma certa facilidade para estar ali através dessas pessoas, uma integração, uma forma de ter um pouco daquilo que você abriu mão ao se converter. Então, você tem nos vitrais algo que te remeta à origem.
Ó, Não sei se eu consigo falar. olha que legal. Na minha opinião, eu adoro começar essas frases assim, são tão legais, né? Porque eu vou dizer algo que não é pertinente a tudo, né? Então, na minha opinião, eu acho que cada caso é um caso, Paty. Então, no caso dele, eu acho que vocês repararam, eu segui aqui um timeline. Os primeiros lugares que ele fez os vitraus, não, como que é? Vitrôs, né? Vitrôs. Vitrais. Aonde ele fez os vitrais, tá? São locais judaicos. Não são de origem cristã. Então, ele já estava explodindo nesses locais. Aí entra, que eu acho, a visão do artista, né? Nós já falamos aqui hoje isso. O grande artista. Então, ele foi se tornando um grande artista dentro da condição de judeu, na própria comunidade, e depois ele foi explodindo. E veja, ele estar na ONU, quer ver que legal? Portinari já esteve na ONU, mas a obra foi retirada de lá. Tem uma história, até a semana que vem eu entro nisso, tá bom? A gente vai falar dele, né? Então, eu acho que ele cresceu dentro da comunidade, aí ele foi aceito. E uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, eu vou dar uma de Sônia agora, tá? Oi, gente, prestem atenção. Agora, olha só, ele viveu muito tempo. Ele viveu 97 anos, gente. E isso, por que Modigliani não chegou a isso? Porque ele viveu 35 anos, né? Então, acho que tem toda uma questão de viver 97 anos produzindo, tá? E ele era um cara, já sei a palavra, ele era um cara benquisto. E eu vou usar uma frase, uma palavra da uva. Foi um milagre. Foi um milagre. Ele passou por tantas experiências difíceis aí, e complexas, tá? E ele conseguiu perdurar. Essa é uma palavra mais para Sandra. Ele perdurou, né, o tempo. Né? Eu gosto da palavra perdurar. Então, eu acho que ele é isso. Agora, a tua pergunta é complexa. Tá? Eu estou respondendo porque eu estou sendo gentil. Foi legal esse gentil agora? Foi legal? Foi legal? Foi legal? Mas é complexa, Patinha. Tá bom, gente? Vamos ter uma aula só dele, dos símbolos dele, das obras em si, entrar um pouco mais a fundo, porque ele é demais. Ele tem muita coisa, e mesmo quando ele fez aquele Cristo que eu vi, estava todo embaixo, toda a parte dos judeus sendo... Você viu? Embaixo, Nelly, em tudo, Nelly. E ele não estava resfriado, Não. Você está resfriada, né, Manuel? E fica bem. Eu acho, o que a gente pode... é que eu vou prometendo essas coisas e eu tenho toque. Eu não esqueço e vou tentando cumprir. O que a gente pode fazer é pegar uma obra mais significante dela e nos debruçarmos sobre 1 hora. Aqui a gente fica 1 hora tratando daquela obra. E o que é legal, o Olívio, ele não consegue ver tudo na obra. E aqui nós vamos ter vários olhos juntos. Exato. Vocês irão me deslocando, vocês vão dizendo, Olívio, eu duvido que seja isso. Então, aí a gente vai sustentando e discutindo, não, dialetando. Eu acho que o Val está se preparando para ir embora. É isso, Val? Tá, né, Val? Eu fiquei intrigada com as casinhas de ponta-cabeça. Tem não.
Não vejam casas, vejam triângulos, Betty. Lembra o Magen David? O que é o Magen David, gente? São dois triângulos invertidos. Esse é o Magen David, que dá o número 6, que deu para nós o ponto central dos dois triângulos, o número 7. Arthur, você sabe o que é o Magen David? É o triângulo apontando para cima, o triângulo apontando para baixo. Estrela de Davi. A estrela de Davi. Obrigado, gente. Magen, que Magen uva é brasão, né? Magen é brasão, não é? Simboliza Magen é uma... Escudo! Escudo! Aí! Valeu, Zilá! É escudo, é escudo, é escudo. Me lembrou do Rothschild, lembra o brasão vermelho? Né? Meyer Rothschild. Aí ele cria, né, o sobrenome dele, esse grande numismata, 1674, ele cria esse nome e desenvolve tudo isso. Essas histórias, não? É lindo, é lindo. Que mais, gente? Que mais? Tá bom? Opa! Preciso sair. Tá bom, tá bom. Fala, Bessie. Liga o som, querida. Liga o som, Bessie. Bessie, liga o som. Não. Tenta de novo, querida. Val, você consegue mandar para ela? Ligou. Já liguei o som, já liguei. Você não pode esquecer que ele tinha também uma força da maçonaria para entrar em muita coisa, para ter penetração nas coisas. Eu não quis entrar nesse assunto, mas você tinha que fazer isso, Madame Frug. Você tinha que fazer isso, né? Agora, gente, não tenha dúvida que a maçonaria... Como que eu vou ser sutil aqui agora? Não vou ser, eu vou pular o que eu estou pensando, hein? Me permitam, tá? Não vou falar o que estava na mente agora, não vou falar. Então, a maçonaria ajudou muito. Tchau, Vinha. Um beijo. Lembranças aí. Um beijo. Tchau. A maçonaria, sim, Bessie, ajudou muito essa questão toda dele transitar e viajar, tá? Lembrando que na Rússia, desde 1822, não era permitido loja maçônica. E mesmo assim eles tiveram a loja maçônica. Tá? Boa noite. Boa noite, querida. Bom te ver. Muito bom, muito bom.